Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja conosco em mais esse maravilhoso dia, mais um devocional, onde eu quero começar com uma pequena reflexão. Primeira coisa, nenhum homem com uma vida em santidade negocia o que está escrito na Bíblia. Eu vou repetir. Nenhum homem, absolutamente nenhum homem com a vida em santidade negocia o que está escrito na Bíblia. A santidade não é uma opção, mas um chamado da parte de Deus. Em meio a tantos problemas em que nós vivemos, muitas das vezes o pecado ele pode atingir pessoas que estão ao nosso lado, pessoas que nós amamos muito. E não podemos negociar os princípios da palavra de Deus para aliviar a nossa consciência em virtude de uma proteção das pessoas em que amamos, porque elas estão no pecado. Negociar a santidade da palavra de Deus para trazer alívio para a nossa consciência e um alívio para as pessoas que nós amamos, porque elas não querem abandonar o pecado. Como nós podemos manter a nossa integridade diante dessas tentativas? E como permanecer inabaláveis nas promessas contidas na Bíblia Sagrada, na palavra de Deus? Eu convido você a assistir esse devocional completo e aprender a guardar a sua fé, aprender a viver uma vida em santidade, mesmo diante desses grandes percalços. Se você puder, curva sua cabeça e vamos orar juntos, pedir, então, sabedoria ao próprio Espírito Santo. Bondoso Deus, amado Pai, graças te damos, Senhor, por esse momento em unidade, diante da Tua palavra, diante da Tua presença. Obrigado, Pai, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, o Senhor tem nos guardado e nos livrado do mal. Santo Deus, nós te pedimos misericórdia por tantas pessoas que negociam a Tua palavra, por tantas pessoas em um mundo mau, em um mundo que blasfemam contra Ti. Pai, nos proporciona inteligência e sabedoria, vindo do Teu trono, para que nós possamos combater o bom combate, guardar a nossa fé até a volta de Cristo Jesus, completando a nossa carreira em santidade. Paizinho eterno, nos guia pelas Tuas veredas de justiça, Pai. Nos proporciona, Senhor, estarmos de mãos dadas a Ti nessa caminhada da fé. Que nós não nos desviemos nem para a direita nem para a esquerda, mas que nós possamos estar com os olhos fitos para o alvo, em Cristo Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Nos guarda, Pai. Nos guarda, Senhor. Nos livra do mal, Pai. Paizinho eterno, fala conosco em mais esse devocional. Usa as nossas vidas, Pai, para a proclamação do Teu Evangelho. Nos guiando, Pai. Nos guiando fortemente até a volta de Cristo Jesus. E que, acima de tudo, Senhor, seja feita a Tua vontade nas nossas vidas. É o que nós oramos e Te agradecemos em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Nós vamos começar as leituras de hoje a partir de Apocalipse, no capítulo de número 1, no versículo de número 3. Eu convido você a abrir a sua Bíblia e fazer a leitura por ela. Apocalipse, capítulo 1, versículo 3, mas se você não tiver aí disponível, eu já estou compartilhando na tela. Quem vai começar a fazer a leitura hoje é a minha tia Jane. Então, tia Jane, por favor, pode ligar o microfone e fazer a leitura para nós. Amém. Apocalipse 1, versículo 3. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas,
porque o tempo está próximo. Amém. Amém, glória a Deus. Nós vivemos num mundo repleto de tentativas e desafios para nos desviarmos daquilo que é bom. São tentativas e mais tentativas. E Satanás, ele vai nos tentando e tentando nos engodar cada vez mais. A santidade, ela se destaca como uma luz brilhante e inabalável. Parece que tudo é negociável nessa vida. Parece que tudo é negociável. A liberdade de Jesus ou de Barrabás? Pois é. Desde a abertura de uma conta bancária, por exemplo, algo que parece ser tão simples, né? Até a compra de um item de segurança. Isso é negociável. Isso parte também pela própria honra. Muitos homens deixam de lado seus princípios por dinheiro. Isso fica ainda mais sério quando passa a negociação não envolver dinheiro, mas quando os homens negociam a sua honra por coisas que são completamente negligentes a esse mundo, negligentes à sua própria existência. O homem que vive uma vida santa não negocia o que está escrito na Bíblia. Ele mantém a sua integridade, ele mantém, acima de tudo, a integridade da palavra de Deus ao falar e ao agir, mesmo diante os diversos problemas que podem acontecer com ele e com a sua própria família. Ele não alivia o pecado e não alivia as consequências do pecado. Eu quero que você analise comigo 5 pontos para que nós possamos manter a nossa integridade, nos inspirar, nos mantermos firmes em santidade. Mesmo que o mal aflija aqueles a quem nós amamos. Mentira é mentira. Pecado é pecado. E a verdade é a verdade. Um chocolate com sabor de sabão não é um verdadeiro chocolate. Primeiro ponto. A santidade é um compromisso inegociável. A santidade é um compromisso que não se pode negociar. Quando nos comprometemos a seguir a palavra de Deus, a seguir Jesus Cristo, nós estabelecemos um alicerce sólido para as nossas vidas, que é o próprio Cristo. A santidade não é uma opção nesse caso. Ela torna-se, então, um chamado divino. Olha só o que está escrito em 1 Pedro, no capítulo 1, no versículo 16. Tia Jane, pode ler para nós. 1 Pedro 1,16. Amém. Portanto, escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Amém. Olha a orientação da palavra de Deus. Sede santos, porque eu sou santo. Certa vez a pessoa abriu a boca para mim e falou: o que está escrito nesse livro aí é impossível de você cumprir tudo. De fato, é impossível. Cristo, ele cumpre por mim. Cristo, ele morre na cruz do Calvário. Porque a lei era impossível que qualquer homem a cumprisse. O pecado era impossível para que qualquer homem o vencesse. Mas Cristo vem e ele morre por mim, pelos meus pecados, para cumprir absolutamente a lei em sua integridade.
Ele vem e é o sacrifício perfeito. Ele cumpriu, a vitória dele. Mas a minha parte, o que cabe a mim, eu tenho que fazer. Eu não posso jogar a responsabilidade daquilo que é meu para outra pessoa. Viver uma vida de santidade é completamente impossível. Ou você acha que isso aqui é uma mentira? Você acha que a palavra de Deus é uma mentira? Não é. Se está orientado, seja santo, porque eu sou santo, é porque existe a possibilidade de eu me tornar santo. E a primeira coisa para mim me tornar santo é me apartar do pecado. Me apartar do pecado. Morrer para esse mundo. Deixar de lado o trapo de imundícia que um dia fui. Segunda coisa, a palavra de Deus é uma âncora que nos estabelece segurança para permanecermos em um local seguro. Em vários momentos de adversidade, de tentação, a palavra de Deus ela vai se tornar a nossa âncora. Um homem que vive uma vida santa não se afasta da verdade. Independente das situações, não importa se são situações fáceis ou difíceis, a âncora está lá para que o barco em que essa pessoa que vive em santidade está não se afaste do lugar que é para aquele barco estar. Esse homem que vive em santidade, ou essa mulher que vive em santidade, essa pessoa que vive em santidade, se agarra à palavra de Deus como se fosse um guia seguro para suas decisões, para suas ações. É uma âncora. Todas as vezes que eu preciso de uma orientação, eu vou lá na palavra de Deus e busco, porque isso absolutamente está lá as orientações. Estão lá todas as orientações. É só você ler comigo o que está escrito em 2 Timóteo 3,16. Eugênio, pode ler para nós. Amém. Toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Amém. Amém, glória a Deus. Toda a escritura, ela é inspirada por Deus. Não é só o Novo Testamento ou o Velho Testamento, é toda a escritura, irmãos. Pelo amor de Deus, toda escritura é útil para ensino, é útil para repreensão, é útil para correção, é útil para instrução e justiça. Na Bíblia está tudo aquilo que a gente precisa. Na Bíblia você vai encontrar até Deus se preocupando como que você tem que fazer as necessidades fisiológicas, em que lugar que você tem que fazer. Até isso tem. Terceiro, não aliviando o pecado nem as suas consequências para quem quer que seja. Não dá para dar alívio. Negociar com o pecado é um caminho tortuoso, um caminho perigoso. Muitas vezes as pessoas elas são tentadas a fazer suas concessões, o nada a ver, o dizer, sabe, é um pecado, mas não é um pecado. É de vez em quando, para justificar
o pecado nas suas vidas. Ah, é só de vez em quando que eu peco. É só de vez em quando. Eu jogo no jogo da loteria dos sonhos de vez em quando. Eu jogo no PixBet de vez em quando. Eu tomo uma cervejinha de vez em quando. No entanto, o homem que vive uma vida santa não concede esses de vez em quando. O homem que vive em santidade não concede a pressão que está no mundo. É como se todas as vezes em que você vai pecar de vez em quando, no nada a ver, você estivesse dizendo assim, ó, solta Barrabás. É de vez em quando, solta Barrabás. O homem que vive em santidade, ele reconhece o pecado na frente, na hora que está na frente dele. É pecado. E quando esse homem ele peca, ele pede perdão a Deus e enfrenta as consequências dos seus atos, confiando na graça de Deus para restaurar. É só você fazer mais uma leitura comigo, que está em 1 João, no capítulo 1, no versículo 9. Essa eu vou ler. Eu vou ler essa daqui. 1 João 1,9, que diz: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Irmão, não importa se você caiu, o que importa é que você peça perdão, mas peça perdão sem ser menino. Ah, porque hoje eu vou pecar, amanhã eu vou pecar, depois de amanhã eu vou pecar, quinta-feira, semana que vem também, sexta-feira também, e eu vou pedindo perdão a Deus, porque Deus vai me perdoar. Deus não é menino. Deus não alivia pecado de ninguém. E o homem que vive em santidade também não alivia o pecado. Pecado é pecado. Pecado é pecado, e não importa quem cometeu. Pecou, tá errado, irmão. E ponto final. Não tem essa de aliviar. Ah, foi só uma mentirinha. Mentirinha do Satanás, o pai da mentira. Ah, foi só uma mentirinha. É, irmão. Filho da mentira você é. Foi só uma mentirinha, né? Filho. Filho do cão. Porque o pai da mentira não é o Satanás? Se o pai da mentira é o Satanás e você ama tanto a mentira, o que é que você é da mentira? Viver uma vida santa implica em não aliviar pecado. Quarto, o exemplo de Jesus. Vou repetir os três primeiros. A santidade é um compromisso. É inegociável, é um chamado divino. Segundo, a palavra de Deus é a nossa âncora. É na palavra de Deus que nós encontramos o ensinamento correto para não pecar. Terceiro, que eu acabei de mencionar, é não aliviar o pecado nem as suas consequências. O homem que vive uma vida de santidade reconhece o pecado, não alivia e reconhece as consequências quando peca. Quarto, o exemplo de Jesus. Jesus, ele é o modelo supremo de qualquer pessoa que não negociou a palavra de Deus. Ele tentou, Satanás tentou Jesus no deserto. Jesus, ele foi confrontado por líderes religiosos na sua época. Sabe? Jesus, ele foi firme para cumprir a vontade do Pai, em ser obediente. Jesus foi firme, mesmo sabendo das consequências que ia passar. Fez isso por amor, não por obrigação, por amor.
Se seguirmos o exemplo de Jesus, então nós não vamos negociar a palavra de Deus. Mateus 4:4. Mateus capítulo 4, versículo 4 diz: Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Irmão, a gente não vive só de comer comida física, não. É que eu leio a Bíblia de vez em quando. Eita glória! De vez em quando. Nem só de pão vive o homem. Está aqui, é Jesus que fala. Você não consegue entender o que está escrito? Será que o português aqui não está claro? Jesus está dizendo: olha, o homem não vive só de pão, não vive só de comida, mas ele vive da palavra que procede da boca de Deus, o verbo, o verbo, o verbo. Quem é o verbo? Jesus. Jesus é a própria palavra de Deus. Onde nós conhecemos Jesus? Irmão, é na Bíblia. Você só conhece Jesus se você ler, se você se debruçar na Bíblia. Se você não ler a Bíblia, você não vai conhecer o que é pecado, você não vai conhecer o que é vida, você não vai conhecer o que é morte. E você vai se engodar, porque você não conhece. E aí vem um nada a ver. Ah, isso não tem nada a ver. Aí lá no inferno tem uma porta bem grandona. Aí em cima está escrito, ó, nada a ver, entre aqui. E tem muita gente passando por essa porta larga, do nada a ver. Tem nada a ver. Então, um exemplo de Jesus, que não negociou a palavra, mesmo diante de tantas tentações. E o quinto ponto, a recompensa da santidade, que é inegociável. Qualquer homem que vive uma vida santa, que escolhe não negociar da palavra de Deus, experimenta a paz que excede todo entendimento. A alegria que vem da obediência e a confiança de que estão seguindo no caminho certo. Além disso, o homem que vive em santidade, que não negocia a palavra de Deus, ele se torna instrumento poderoso nas mãos de Deus para impactar o mundo. Salmo 119, versículo 2. Salmo 119, versículo 2 diz: como são felizes os que obedecem aos seus estatutos e de todo o coração o buscam. E de todo o coração o buscam. Existem muitas pessoas hoje negociando o evangelho para tentar aliviar a sua mente diante de problemas e diante do pecado de pessoas que eles amam. De repente o filho se desviou, a mãe se desviou, a esposa se desviou, o pai se desviou, e aí esses homens abrem a boca para falar, não, é porque Jesus é amor, Jesus vai perdoar, o importante é que haja perdão. Não precisa se arrepender. Jesus vai voltar e vai perdoar. Outros estão abrindo a boca para falar que Deus não é um ser que foi, que existe, é um ser que foi é imaginável. Negociando a palavra de Deus. Pessoas que um dia eram cheias do Espírito Santo e hoje são usadas por Satanás, os falsos profetas, para desviar a conduta moral de muitos. E muitos vão se perdendo. Um homem que vive uma vida santa, uma mulher que vive uma vida santa,
não negocia o que está escrito na Bíblia, ele compreende que a palavra de Deus é uma rocha firme sobre os seus pés, sobre a sua casa, que foi construído para a sua vida. Um homem que vive uma vida santa e que não negocia o que está escrito na Bíblia, não alivia o pecado, mas busca a santificação e a restauração. Lembre, pois, primeiro de tirar a trave que está no seu olho, para depois tirar o cisco do irmão. Eu estou falando de viver em uma vida santa. E isso implica em viver uma vida longe do pecado. Porque se você vive uma vida onde tem uma trave no seu olho, onde você está em pecado e você quer falar para o seu irmão que está do seu lado, para ele tirar o cisco do olho dele, você está negociando o evangelho. Um homem que vive uma vida santa e que não negocia o que está escrito na Bíblia, ele é inspirado pelo exemplo do próprio Jesus. E nós podemos escolher esse exemplo e trilhar um caminho perfeito, inegociável, em santidade, confiando que nós vamos ser recompensados, não porque merecemos ou porque fazemos alguma coisa que justifique isso, mas porque Deus nos ama. Porque nós não merecemos, definitivamente não. Tudo que procede de nós, de bom de nós, é fruto do Espírito Santo. Sai o Espírito Santo e então aparece apenas o trapo de imundícia que nós somos. Que nós possamos ser aqueles que leem a palavra, que a ouvem, que nós possamos ser aqueles que guardam a palavra de Deus para não pecar contra Deus. Pois o tempo da volta de Jesus está próximo. E você? Minha pergunta. E você? Vai viver uma vida em santidade, pois sem santidade ninguém verá a Deus? Ou você vai continuar falando, isso não tem nada a ver, e negociando o que está escrito na Bíblia? Se você puder, curva sua cabeça e vamos fazer uma oração. Poderoso Deus, amado Pai, graças te damos, Senhor, por mais esse momento. Por mais esse momento em que nós temos a grandiosa oportunidade de estarmos diante de Ti, inegociáveis. Por mais esse momento, Santo Deus, de estarmos na Tua presença, ouvindo a Tua palavra, cheios do Teu Espírito Santo. Obrigado, Paizinho, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Nos guia, Pai, pelas Tuas veredas de justiça. Nos guarda, nos protege e ilumina do mal. Nos enche com a Tua sabedoria, Espírito Santo, para que nós possamos guiar as nossas vidas em santidade. Paizinho eterno, cuida de nós e mais esse dia, provê o pão do dia de hoje. Que seja feita a Tua vontade, Senhor, nas nossas vidas. É o que nós oramos e te agradecemos. Em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Amém. Amém.